E aí galera, vamos a mais um vídeo do nosso canal. Então gente, essa Titan aí 2022 chegou na oficina com esses arranhões aí em 3 carenagens, então a gente vai fazer esse vídeo de reparação delas aí. Então eu comecei a mexer nessa moto, era em mais ou menos umas 10h30 da manhã, 11 horas. Quem tá lá no Instagram tá acompanhando aí todo o itinerário da oficina, né? Então eu comecei nesse horário e 7 horas da noite já estava pronto. Então eu vou desmontar ela toda aí para poder fazer o trabalho. Que esse tipo de trabalho aí não dá para fazer com as carenagens no local, né? Porque ficam muitos locais ali sem tinta e sem lixar se for fazer no local. Então o certo é desmontar, tirar da moto, aí evita aí sujar essas partes pretas, sujar alguns cantinhos de tinta. Então a forma correta é a remoção mesmo da peça para fazer o trabalho. Então eu estou lixando aí com a lixa 320 a seco. Vou desbastar todo o arranhão aí que tá na tinta, tá gente? O plástico, se for tirar o plástico, o arranhão do plástico, vai deformar o plástico, deformar a esquina, vai deixar a estrutura do plástico meio diferente do que o original. Então o correto é lixar, somente tirar a tinta e os arranhões no plástico vão ser resolvidos com a massa poliéster. Então a lixa 320 também é importante, que ela não vai deixar marca aí para depois rebaixar causando mapa, né? Mostrei para vocês de perto aí como que ficou o lixamento. Agora da frente, de novo estou passando a 320 aí para fazer aí a aplicação da massa poliéster. Eu deixei essas peças no prime antes do almoço. Fui almoçar e por volta de 3 horas da tarde já estavam pintadas já. E hoje estava um dia bem ensolarado, eu coloquei no sol e secou o suficiente para polir. Então tá aí, já foi lixado. Você pode notar que os arranhões permanecem aí no plástico, tá vendo? E agora eu vou aplicar uma massa poliéster. Isso aí é um selador para plástico, eu apliquei com estopinha. Só na região onde eu vou aplicar a massa. Então vamos fazer a aplicação da massa poliéster. A massa poliéster, gente, ela não tem necessidade de ser aquela própria para plástico, tá gente? Porque esse plástico é bem rígido, ele não é aquele plástico flexível. Igual um plástico de para-choque. Mesmo sendo o mesmo tipo de polímero, né, que esse aí é o ABS, ele é mais rígido que o plástico do para-choque, bem mais duro, né? Então ele é uma peça que não precisa de flexibilização na massa. Então pode ser a massa poliéster convencional mesmo, que vai atender nesse caso aí. Vou isolar aí a asa para não estragar ela. Vou lixar essa massa aí com a lixa 220 a seco, tá gente? A lixa 220 ela é um pouco mais abrasiva que a 320, mas não arranha tanto igual a 150. Então a gente quer evitar o máximo aí arranhar muita peça, porque de toda forma, se eu arranhar ela, eu vou ter que tirar as marcas da lixa mais grossa. Depois de passar a lixa 220 e deixar quase transparente, eu finalizo com a 320, já deixando o ponto de aplicação de prime, né? Como vocês estão vendo aí, a massa fica praticamente transparente, tá vendo? Ficando mais dentro dos arranhões do que por fora. Aí mostrei limpinho para vocês como que ficou. Agora a frentinha 220, depois 320. E nesse momento eu não vou lixar a peça toda, tá gente? Não vou lixar porque eu vou aplicar um prime só na região onde que foi dada a massa poliéster aí. Agora eu vou passar de novo, né, pro motor de aderência para plástico. Gente, algumas pessoas têm dúvida se no plástico tem que aplicar o wash prime. Não é o wash prime, tá gente? Plástico se usa para motor de aderência para plástico. Porque o wash prime, a função dele é nilata, ferro. Então, quando for aplicar aí, não use preto fosvinílico, não use o wash prime, use a seladora para plástico. Que tem que ser usado nesse caso aí. Para dar aderência. Então agora eu vou aplicar aí o prime. Esse prime aí é o prime fast da Anjo, tá gente? Esse prime tem ele demora 1h30 para secar. Então o período de almoço ele for secando. Quando cheguei do almoço ele já estava totalmente seco. Então eu vou aplicar só a mão de prime aí, que é o suficiente. É uma mão encorpada, tá gente? Para ficar já cobrir todo o desnível entre a tinta e o plástico, tá? E a massa e o plástico também. Igual eu falei, não lixei a peça toda, porque eu fiz um prime localizado. Agora eu estou aplicando em controle de lixamento,
porque eu vou lixar esse primer já com água. Por que nesses casos de moto, gente, quase não vale a pena trabalhar seco, totalmente a seco. Uma peça dessa aí, por exemplo, se você fosse trabalhar seco, você tem que passar 320, depois passar uma 400, ou uma 500, depois uma 600. E aí não, nesse caso eu já vou com a lixa 600, já consigo cortar esse prime tranquilamente, por ser um prime fino. E tudo que eu tinha que resolver, eu resolvi na massa. Então não tem aquele negócio de ficar aplicando aquele prime grosso, para ficar tirando um monte de prime. Se eu passar uma lixa grossa, eu vou tirar o prime todo, porque o prime é bem fininho mesmo. Somente aí para nivelar a altura da tinta, coisa pouca. Então aí no resto da peça eu estou passando a lixa 1200. Essa 1200 aí é da Norton. É uma lixa muito abrasiva essa 1200. Eu não sei porque que ela é tão abrasiva assim. Você pode notar que ela é um pouco mais escura que as outras Norton. Essa lixa, ela parece mesmo uma 800, né? Se você for olhar, ela é quase uma 800. A gente utiliza ela para tirar esses brilhos das peças, né? Para pintar. E utiliza elas para tirar cisco muito grande, né? Quando às vezes pinta com um cisco muito grande, aquele cisco que está na tinta, né? Porque tem dois tipos de cisco, né, gente? Tem um cisco que dá na tinta e você acaba não vendo, ele inverniza sobre ele, aí aquele cisco grande, e tem um cisco que cai sobre o verniz, que é um cisco menor e mais fácil de tirar. E nesse cisco que é maior, acontece que a lixa não consegue, uma lixa de 2000 não consegue tirar ele. Agora eu vou isolar a asinha aí, vou utilizar fita comum mesmo, fita de papel comum, essa fita branquinha. E com estilete, tá, gente? Não dá pra ver ele não, mas tem um estilete na minha mão ali, só na vara pequena, então por causa disso não dá pra ver. O jeito que foi feita a filmagem aí, eu acabei pegando uma posição que tava batendo muita luz do sol na peça e tirando o foco da câmera, igual vocês estão vendo, tá muito claro. Então, mas é um estilete ali que eu tô utilizando, só a lâmina, agora dá pra ver, pra fazer os recortes aí ao redor da asinha. Então, vocês podem notar que ela tá 100% sem brilho, a pecinha, e vou começar a aplicação. Esse prata que eu usei foi o prata Supernova, tá, gente? É igual esse aí, pode pintar tranquilo. O prata Supernova fica super bem nessas peças. No caso aí eu vou aplicar aí 3 camadas de tinta, só que vão ser camadas assim, não muito encharcadas, né? Uma peça dessa, gente, não é a mesma coisa de pintar uma peça num carro, que você dá com a primeira mão encharcada. Isso aí é um retoque, né? Na verdade é um retoque. Eu não vou pintar a peça toda, vou só jogar nessa região onde foi dado o prime. Isso aí vai ajudar a peça a secar mais rápido também, porque vai ter menos material na peça. Então aí eu já apliquei uma mão, agora vai a segunda mão aí. Eu não vou acelerar essa parte para vocês verem aí como que foi feita a aplicação. Tá na velocidade normal. Esperei secar um pouquinho, você viu que ela está totalmente sem brilho. Eu vou aplicar a última demão. No caso aí, depois que eu apliquei essa última demão aí, eu vi que tinha um cisquinho embaixo ali. Tipo um pelinho. Bem pequenininho. Então com o próprio dedo ali, fui passando o dedo e soprando até esse pelinho sair. Quer ver? Nessa região aí, ó. Isso é um pelinho que estava aí. Então eu fui soprando ali com ar, né, da pistola mesmo. E passando o dedo até esse pelinho soltar. Daí eu aplicar outra demão de tinta. Porque se não aplicar outra mão de tinta, fica uma mancha aí onde eu passei o dedo. Igual vocês estão vendo aí, ficou um pouco mais escuro. Então tem que aplicar mais uma mão de tinta sobre essa região. Então, gente, sobre o intervalo de secagem, essa tinta, por ser fininha, não tem necessidade de esperar muito tempo. 5 minutinhos ali já está excelente já, para poder fazer a aplicação do verniz. Tô tirando aí o isolamento. Igual eu falei, foi um retoque, vocês podem notar que eu não joguei tinta na peça toda. Da mesma forma, vou fazer isso no paralama e naquela carenagem do farol. Só que as outras carenagens são outras cores, né? Essa moto saiu 2 cores. Uma é cinza una, que é esse aí, cinza una. E a outra é o cinza, eu uso o prata Supernova, que é a mesma cor. Mesmo tom de cor. Então pode fazer tranquilo que vai dar certo. Então aí de novo, agora eu vou aplicar aí uma mão nessa aí e no paralama que é a mesma cor. Vocês podem notar ali que tem um combi break. Eu não isolei ele porque a tinta não vai chegar até lá. Vou jogar somente nessa área aí onde está o primer. O paralama, gente, só tinha esse defeito. Então é um tipo de serviço assim que não tem necessidade de jogar tinta na peça toda. A moto é muito nova e não tem muitos detalhes. Mas o verniz tem que ser nela toda
para evitar questão de mancha, esse tipo de coisa. Mas a tinta não é necessário. Aí estou dando uma conferidinha. Vou dar mais uma demão de tinta aí nessas peças. E já vai estar na hora de jogar verniz. Agora a aplicação do verniz, tá, gente? Acho que minha câmera ficou um pouco suja nessa hora aí. O Castelo ficou com essa imagem um pouco diferente. Eu também aí vou mostrar essa aplicação do verniz aí da forma que eu aplico lá, sem acelerar, tá? Eu utilizei, gente, cerca de 30 libras, tá? No manômetro, mas geralmente chega na pistola aí menos libras, tá? Eu não trabalho com muito ar, não gosto de trabalhar com muito ar, porque aprendi a trabalhar dessa forma, porque toda a vida não tinha cabine, agora que tem pouco tempo tem cabine, e para não contaminar a oficina toda, aplicava com menos ar e acabei aprendendo a trabalhar dessa forma. Então, na verdade, aí é menos, dá umas 22 libras, 23 libras. Isso aí tem que ver na entrada da pistola quanto que chega aí. Vamos passar para vocês o tanto certinho. Mas no manômetro é 30 libras que tá. Aí a mangueira é 10 metros. E ela é de 3/8, né? Que é aquela mangueira mais fina. Então ela perde pressão. Então aí eu vou aplicar 2 demãos aí de tinta. Essas pecinhas, gente, o ideal é fazer igual eu tô fazendo aí, virando elas. Levanta e olha o reflexo, né? Se tá tudo coberto os cantinhos. De verniz tá bem lisinho. Uma peça dessa aí, se ela ficar com os cantos com pouco verniz, você vai ter que lixar elas para deixar elas lisinhas nos cantinhos. Então tem que caprichar na aplicação do verniz aí, para não ter que ficar polindo, lixar a peça toda, tá, gente? Outra coisa que faz isso acelerar também é a questão de não ter necessidade de lixar a peça toda. Eu vou mostrar o polimento dessa peça aí, vocês vão ver que foi só catando algum cisquinho ou outro, por isso que dá para entregar rápido. Depois de ter feito essa aplicação de verniz aí, eu deixei essas peças cerca de 2 horas no sol. Então elas já estavam secas. O sol, gente, atinge mais de 60 graus aí em cima da peça aí. Durante... O verniz precisa, gente, de 30 minutos a 60 graus para ele secar, né? E se eu não me engano, é 24 horas ao tempo, no tempo assim, na sombra, para secar. Então, tranquilo aí no sol, ele puxa o suficiente para fazer esse tipo de polimento aí, que é um polimento localizado, que eu vou catar somente os ciscos, igual vocês estão vendo aí, onde tem um cisquinho ou outro eu vou lixar. E polir somente esses locais aí, o resto nem vou polir não, vou polir somente onde que tá onde foi lixado. Então eu passei aí uma lixa 2000 para tirar os ciscos, né? E também passei uma 2000 velha em cima da lixa 2000 nova que eu passei para aliviar um pouco a marca dela. A lixa usada, ela tem um corte menor do que a lixa nova, então dá para você dar uma quebrada no corte da primeira lixa que passou utilizando a lixa velha. Isso ajuda aí a agilizar o polimento. Então eu tô passando a mão, sempre passo a mão conferindo onde tem o carocinho, vou lá e lixo e tiro o cisco. Tô utilizando aí a massa de polir número 2 e utilizando a boina de lã, tá, gente? A boina de lã não esquenta muito, então ela é menos perigosa que a boina de espuma. A boina de espuma, quando você vai cortar a marca de lixa, ela esquenta muito e aí pode danificar também a estrutura do verniz, porque o verniz não está com a cura total ainda não. Então você pode polir dessa forma aí. Igual eu estou falando, o sol estava arrebentando hoje e deu para fazer dessa forma. Mas se também estiver com sol, um pouco sol, frio, não venta se fazer isso não, que vai arrancar uma lasca de tinta uma vez só quando for passar a máquina. Então, se estiver bem quente, dá para fazer desse jeito aí. Então eu só vou lixar, só polir as partes onde foi a lixa, igual eu falei, e começar a montagem dela. Então vou pôr a parte interna da lateral aí primeiro, parafusinho Phillips, e depois montar ela na moto. Vou mostrar para vocês aí como ficou o acabamento aí. A tinta prata, qualquer defeito ela mostra muito, né? Tá perdendo o foco da câmera aí, mas vocês podem ver aí que as quinas ficou certinha. Não tem marca de lixa, tá vendo? No prata. Que isso é muito importante. Não tem furos, tá vendo? Então ficou igual original de novo.
Vou mostrar também as outras peças para vocês também aí. O prata, gente, qualquer defeitinho, marca de lixo, ele mostra mesmo, tá? Não tem negócio de não mostrar, não. Aí tô mostrando para vocês a outra região que não foi tinta. Não tem mancha nenhuma entre as cores, né? E agora a lateralzinha é a aba do farol. Essa é a aba do farol. A parte de baixo dela não teve necessidade de polimento. Em cima, ali em cima, lá em cima, eu lixei, não poli, tá? Na moto eu poli depois. Dá pra ver um rocinho lá em cima dela. Mas eu fiz o corrigiço na moto, quando ela tava montada na moto. E aí tá ela toda montada aí. Isso aí já eram às 7 horas da noite. Pronto, aí o cliente não foi buscar, né? Vai buscar amanhã cedo. Mas já deixei pronto porque tô lotado de trabalhar. E obrigado a todos que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo.